nós trazemos aqui algumas informações que são relevantes para o mercado. Uma delas relacionadas ao petróleo, né, os estoques norte-americanos principalmente. Comunicação dos Estados Unidos é de um estoque maior, mas contudo a gente via agora há pouco o óleo de soja subindo. Daqui a pouco a gente vai saber como é que está este cenário. Tem também um bom volume de vendas na semana para os norte-americanos, que influencia mercados, e apesar de ser bom, ele é menor do que o que acontecia uma semana antes. E as chuvas no Brasil também, que podem ou já devem estar mudando aí de alguma forma o mercado. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar ao vivo agora pela internet com Stefan Podsklan, que participa conosco desta edição de Agricultura BR. Stefan, obrigado pela sua participação mais uma vez. Então eu vou começar falando, de cabeça para baixo em relação à minha pauta aqui, porque para o brasileiro, o que nós estamos vendo é uma chuva que começou um pouco mais forte, um pouco mais intensa nesta quarta-feira. Essa quinta-feira também conta com chuvas, principalmente no centro-oeste, e a expectativa é de uma estabilidade em relação às precipitações. O que essa chuva muda, uma vez que em algum momento ela vai dar condições de começar a semeadura de uma maneira mais intensa no país? Boa tarde, seja bem-vindo. Bom, boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos os espectadores. Realmente, Fabiano, essa chuva era muito esperada, muito aguardada, né? A gente, desde o final de setembro, das duas últimas de setembro, vem ponderando, vem pontuando essas previsões que estavam no radar, né? E a consideração dessa tendência mais clara das chegadas das chuvas a partir do dia 10 de outubro, é o que a gente está vendo de fato aí se consolidar nesse meio de semana, agora para o final dessa semana, e a previsão para os próximos 7, 15 dias com uma tendência mais positiva, e isso muda, traz uma ativa positiva para o avanço do plantio no Brasil, né? Se a gente olha para o plantio da soja, como que está nessa fotografia do início dessa semana, a gente tinha praticamente 5% da área plantada, né, o dado da Conab refuta isso, atrasado em relação à média histórica e ao ano passado, que é praticamente aí 10%, porque a gente estava praticamente ali com 10% a 12% de área plantada, né, tendo essas referências históricas. Então, a chegada dessa chuva, né, e essa possibilidade, essa expectativa de normalização, da melhora do cenário climático, tende a fazer o plantio aqui no Brasil acelerar e sair desse início bastante lento aí que está sendo observado. Stefan, e com isso nós temos o seguinte cenário. Neste momento, o Brasil ganha a expectativa de começar a semear a safra, principalmente no Mato Grosso, de uma forma mais intensa, mas nós temos atraso até o momento. O mesmo passo, a colheita americana, ela vem muito bem, ela vem mais acelerada, inclusive, do que acontecia anteriormente, e os volumes são dentro daquilo que o Departamento de Agricultura estava dizendo. Então, é uma safra cheia para os norte-americanos. Como é que as três variáveis elas chegam para os operadores e como que eles fazem a leitura que acaba precificando esse mercado? Bom, nesse primeiro momento, Fabiano, o que a gente tem que ponderar é que esse atraso da safra brasileira, especialmente se dá no estado de Mato Grosso, que é o maior estado produtor. E como a gente tem uma conjuntura a nível Brasil de estoques mais apertados, a nossa soja, a soja brasileira, vai chegar um pouco mais tardiamente no mercado, a partir de março, abril. Então, até uma melhor definição da safra brasileira, mesmo com uma safra recorde nos Estados Unidos, o mercado também está olhando para outros fatores, né? Esse atraso do Brasil ajuda a tracionar um pouco a demanda, as vendas de soja norte-americanas, até o dado que saiu hoje do USDA, elas colocam um patamar ligeiramente acima do que estava no passado, influência desse cenário brasileiro. E quando a gente olha também para outros fatores, né, a situação do Oriente Médio, que acaba puxando o petróleo e, por consequência, via óleos vegetais, isso acaba dando um suporte também. Então, nesse momento, o que a gente tem? Ainda um cenário que o mercado mundial olha com um pouco de desconfiança, né, para esse início, para essa retomada do plantio brasileiro, esse desenvolvimento da safra brasileira, que vai começar a ficar mais claro daqui para frente,
e tem os Estados Unidos aí como um step, né, com uma safra cheia, com uma safra robusta, e que o cenário brasileiro, se traçar uma normalização daqui em diante, com boas perspectivas de safra, a gente tende a ver uma acomodação dos preços, principalmente olhando para o cenário de soja, que o próprio USDA aí aponta como um cenário bastante confortável de oferta global. Stefan, para encerrarmos aqui a nossa participação, nós temos alguns números que acabam influenciando de uma maneira ou de outra o mercado da soja, principalmente. E muito está relacionado ao petróleo. Petróleo por conta da geopolítica, os conflitos no Oriente Médio e até mesmo a informação agora, recente do dia, de que os estoques americanos são um pouco mais elevados do que aquilo que se esperava. Em relação ao que vai influenciando o mercado de soja na formação, principalmente petróleo, como é que isso tem chegado para o mercado? Porque a precificação da soja, inclusive, ela vem com uma tendência de queda, muito mais voltada para dentro da sua própria produção global e as expectativas que existem em potencial de safra nos Estados Unidos e Brasil, principalmente. Bom, em relação a petróleo, Fabiano, o que a gente tem que ponderar é petróleo é o rei das commodities, né? Então, qualquer estresse a nível internacional, aí ele vai responder de forma imediata. E a gente tem duas situações, uma situação de macroeconomia, né, global, Estados Unidos e outros países que encontram ainda dificuldades e estão movendo aí alavancas da economia para tentar tracionar demanda, ao mesmo tempo que isso, em combinação com o conflito, né, principalmente no Oriente Médio, que é a principal região produtora de petróleo, gás natural, isso tende a tracionar aí, gerar grandes volatilidades sobre a oferta global de petróleo. Então, nesse momento, o petróleo ele encontra duas forças de apoio, né, uma expectativa com o cenário econômico que tende a traçar melhorias, mas isso a gente ainda não está vendo de fato acontecer na economia mundial e principalmente na economia das principais potências econômicas, e ao mesmo tempo esse conflito que gera uma instabilidade maior relacionada à oferta. E se o petróleo sobe, ele acaba puxando toda a conjuntura de óleos vegetais, né, principalmente para a indústria processadora de soja, né, isso abre margem para a originação, não necessariamente traduz em preços efetivamente melhores, a não ser que a força desse movimento de alta do complexo aí de combustíveis seja muito excitante a ponto de interferir de forma muito positiva nas cotações de soja, que tem um contexto de oferta muito positivo. Então, esse equilíbrio da balança, né, a gente tende a sentir ele aí no dia a dia. Porém, né, olhando para o cenário de petróleo em específico, a gente tem que ficar atento a essa questão da conjuntura macro global e o cenário de guerra, de conflito, né, como que vai ser a resposta de Israel e se isso vai ter uma tréplica, né, do lado do Irã, isso ainda tende a trazer grande volatilidade e potencialmente a interferir, né, ajudar a dar algum freio nessas quedas das cotações aí que a gente pode ver para o mercado de soja.